Você ficou de conversar com Maiá. Quando eu liguei para Maiá, Maiá me disse, e eu sabia disso, Maiá me disse que conhecia pouco dessa história para trás de Rubens. Aí não, ficou assim, eu disse, não, rapaz, mas é só importância porque você também entrou no movimento, foi preso em Salvador no assalto, no assalto da Caixa Econômica do banco lá dentro da universidade. E era importante a sua participação como filho de Rubens para dar algumas informações e tal. Mas houve um desencontro entre o Roberto e ele em Salvador. Uhum. Aí eu queria falar de um pouco de Rubens, que é a fuga de Rubens para o Chile. Aí Quando pode fazer o relato. ele, nos anos 70, Rubens trabalhava na Poti, na Rádio Poti e no jornal Diário de Natal. E aconteceu que o pessoal do PCBR alugou uma casa em Pium, que era um aparelho onde o pessoal ficava escondido, porque depois de 68 começou na verdade, a ditadura levou um bando de jovens a pegar em armas em defesa das liberdades. E o PCBR era um grupo que atuou no Nordeste, da Bahia até Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, teve uma atuação importante nessa luta contra a ditadura, que já era uma luta armada, porque o ato, o número 5 como é? Aí sim. O AI-5, o AI-5 é em 68, em dezembro de 68, dia 13 de dezembro. A partir daí, houve o racha do Partidão, saiu Marighella para um lado, Mário Alves e Apolônio de Carvalho e outros também romperam com o Partidão, e mais outros, né? E aí o PCBR nasce, a Marighella cria seu grupo também, que é de uma importância tremenda no combate armado à ditadura. E Rubens, aqui em Natal, a gente, em 68, logo após o AI-5, Juliano Siqueira, Rubens, eu, mais uns dois companheiros que eu não lembro o nome, começamos a discutir o PCBR aqui no Rio Grande do Norte, né? Com Bruno Maranhão de Pernambuco, outros companheiros da Paraíba, Luiz Alves de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. O PCBR nasce após 68 e o racha do Partidão. Então, nesse período, Rubens trabalhava na Rádio Poti, como eu já disse, e Rubens foi o avalista dessa casa que foi alugada em Pium. Cai um aparelho do PCBR em Recife e os caras, há um tiroteio, os caras saem às pressas e fica lá um documento da casa aqui, onde tinha o nome de Rubens como avalista. Aí vem um companheiro de Recife, Paulo Prestes, vem para Natal, consegue tirar uma turma de Pium antes de estourar o aparelho. Os que saíram na noite que Paulo Prestes sai, vieram de pés pela praia, esses seguiram para Fortaleza, de ônibus para Fortaleza. E outros acharam que só ia sair de manhã. Eu sei que vinham no ônibus, eu sei que dois foram presos, porque uma mulher que ia no ônibus, quando a polícia, o DOPS para o ônibus, diz que tem um cara armado lá no banco de atrás, e era exatamente um dos companheiros. Caíram eles dois, e dois que tinham saído de noite e foram para a Lagoa do Bonfim, que é o caso do menino de Pernambuco, Roberto.
Marcelo Marcelo. Mário, né? Marcelo e outro. Vão para a Lagoa do Pium, levam um livro, um negócio, armam uma barraca lá e ficam lá. Mas quase 15 ou 20 dias depois, é por aí, um mês talvez, Taca, que é o companheiro de Iraquitã, era quem fazia o contato com o Marcelo e o outro companheiro que estava lá. Dava assistência, tal. Mas eles caem logo depois, quando um cara lá do clube de caçadores vê aqueles caras, Marcelo com cabelo louro, na beira da lagoa, barraca armada e tal, denunciam e eles são presos lá. Marcelo, que hoje está lá em Recife, né? Eu não lembro o nome do outro, mas Marcelo é bastante conhecido. E Rubens estava no dia da queda do aparelho aqui. Rubens estava um dia depois e tal, Rubens estava no interior com Odilon Ribeiro Coutinho, outros do MDB na época, outros políticos do MDB estavam fazendo um trabalho para o lado do Siridó, para aquele meio de mundo ali, quando se avisa que Rubens está sendo procurado pela polícia política. Aí a gente tem aqui que reverenciar o nome de Odilon, que era um democrata. Odilon Ribeiro Coutinho é um dos caras que diz, não, Rubens, a gente vai botar Rubens numa fazenda dele ali, para o lado de Ceará Mirim, para aquele mundo ali. Esconde Rubens fica, a polícia não encontra, aquela procura e tal. E nesse íntere, eu e o Wilson, que era um irmão de Rubens, que estava morando em Natal nessa época, a gente entra em contato, eu entro em contato com o pessoal para tirar Rubens de Natal. A gente monta a saída de Rubens de Natal. Apanhamos Rubens lá nesse local que ele estava, que Odilon e outros companheiros, eu não sei bem que Odilon era uma pessoa importantíssima, né? Odilon tinha toda uma vida, uma história de vida, porque começa a tomar posições políticas nacionalistas e democráticas em 52, 53, com a questão do petróleo é nosso, né? Inclusive o Odilon estava naquele comício do Recife, em defesa do petróleo é nosso. Quando há uma morte, morre um dos militantes da luta pelo petróleo. Demócrito de Souza é assassinado, Odilon estava lá. Então, Odilon tem toda uma história e era um democrata, muito amigo também de Rubens, né? Mas a gente monta a saída de Rubens e o Wilson tinha um amigo deles do Paraná, de Rubens e de Wilson, Hominho, que tinha um táxi lá no Alecrim, era um Cinca Chamborg, bonito, carro bonito, novo e tal. Nós fomos com Hominho, eu, o Wilson e Rubens. Tiramos Rubens, saímos aqui por Tangará, Nova Cruz, Santa Cruz, do Inharé, e fomos para Patos, na Paraíba. E lá morava a minha mãe, que era irmã de Rubens, né? E nós tiramos ele para lá enquanto resolvia o problema de lá ele ir tomar outro rumo. Essa tirada de Rubens, a gente saiu daqui, eram umas 8 horas da noite, chegamos de manhã em Patos, porque o Cinca era um carro muito bom de praça e tal, mas de Tangará para frente era estrada de barro, né? Nessa época. As estradas eram de barro. E quando bateu na buraqueira mesmo, o Cinca abria a porta, levantava
a mala, Segurava a onda não. aquele rolo. Mas depois de Tangará em diante, já 10 horas da noite, 11 horas, a viagem foi tranquila, não teve nenhum problema. Rubens foi na mala até passar pela polícia rodoviária daqui de Macaíba. A gente botou o Rubens na mala, botou um travesseiro, a mala do 5 era muito grande. Passamos da rodoviária, quando passou da rodoviária sem problema, aí o Rubens veio para o carro. Aí como o Rubens era, tanto o Wilson como o Rubens gostavam de uma cervejinha, aí começaram a beber a partir de Tangará, tomar umas e outras, e o carro abrindo a mala, que foi muito gozada a viagem, a fuga foi muito gozada. Isso demonstra, isso demonstra que não existia naquele momento, não tinha um processo de. A política só fazia, só prendia por deduragem já e no certo. Mas se você organizasse qualquer coisa, ele não tinha a menor capacidade de prender ninguém, nem de achar ninguém. Era sempre com alguém que dedurasse, alguém que falasse o local, mas a investigação mesmo era bastante fraca. Fraquíssima a investigação do DOPS aqui, estou falando aqui na região. E acho que no Brasil também, porque a maioria das mortes e prisões que aconteceram, a de Marighella foi uma deduragem, né? Foi deduragem, entregue e tal. Nós chegamos em Patos e Rubens ficou em Patos. Eu fiquei encarregado, e ele também, de entrar em contato para o pessoal conseguir alguns dólares para ele sair do Brasil, porque naquele período pegasse estava morto, morreria no pau ou seria morto mesmo. E em Patos, Rubens ficou na casa da minha mãe. E até tem um fato gozado, Roberto, que naquela época o exército fazia campanhas, entrava nas cidades, os batalhões fazendo treinamento e tomava a cidade só de brincadeira, né? Vinha aquela turma, entrava na cidade, aí passavam na cidade, às vezes acontecia de pegar alguém que se apavorava ou alguém entregava e levava. E Rubens estava lá em casa nesse período de um mês mais ou menos que ele ficou em Patos, e de manhã minha mãe pegava o leite, o leiteiro trazia o leite na porta lá, entregava na porta de casa. Logo cedo, 6 horas da manhã, 5 e pouco, ela foi pegar o leite. Quando pegou o leite, olhou para a entrada de Patos, aí estava o exército, soldados do exército marchando, caminhões do exército, canhão, metralhadora, aquele negócio do exército descendo, entrando na cidade, porque a casa da minha mãe ficava mais embaixo, e a entrada de Patos pega um lugar mais alto e vem descendo. E minha mãe, quando viu aquilo, apavorou-se, aí chamou Rubens, acordou Rubens e Rubens, o exército está chegando. Aí Rubens apavorou-se assim. Aí meu pai acordou e Rubens ficou bastante apavorado, minha mãe, mas meu pai, que era um cara mais tranquilo e conhecia, meu pai disse: homem, isso é um treinamento do exército, e Nila, fique tranquilo que eles estão fazendo isso, vão passar aí. Você acha que o exército vinha com esse soldado todinhos para prender Rubens? Aí tal, ficou. Mas o interessante é que Rubens depois deu uma diarreia grande. É um pouco do folclore também, né? Logo após isso, Eduardo e Marcos, que é meu irmão que morreu agora há poucos meses, Rubens era um boêmio e gostava da música popular e tal. Eduardo e Marcos, que era o auge de música naquela época, né? Com Rubens foram diversas vezes para o cabaré lá em Patos e cantava, dançava, tocava Rubens nesse negócio, para ver como era a questão, assim, a falha de Rubens que Rubens tinha, era essa de gostar da boemia
gostar de música. Clandestinidade até tá A clandestinidade até tal hora. Eu fiquei muito puto quando eu soube disso. Dei um esbregue nele, mas não tinha jeito, né? Mas também tem aquela história que você, quando ele chegou aqui em Natal, você foi procurar a Isolda. Conta aí, depois todo mundo estava sabendo, né? Que ele estava Aí é já na volta do Chile, né? Já na volta do Chile, quando ele vem, passa até 73 no Chile. Isolda, que estava no Chile, vem grávida de Yasmin, vem de lá grávida, vem para Natal e Yasmin nasce aqui em Natal, né? E Rubens vem do Chile com a função da organização clandestina, o PCBR, para levar um companheiro em São Paulo, que estava em São Paulo, que já estava. Para fazer qualquer ação tem que juntar 3, 4 organizações se juntar para fazer. Quando o Rubens vem conversa com Sandália, segundo o Rubens, aí é segundo ele, que ele contou isso para mim, Sandália diz que tinha acertado com MR8, Lamarca, pessoal do MR8, um pessoal de Marighella, tinha uma ação para daí a 10 dias. E ele tinha se comprometido a participar dessa ação, não só poderia ir depois de que acontecesse a ação e tal, ele estava disposto a sair. Aí Rubens decide vir a Natal. Conhecer a filha. Para conhecer Yasmin. Aí vem, marca um ponto, eu pego ele ali onde, nessa época, já tinha, eu acho que já tinha o Castelão ou não lembro. Castelão 70, 72, 73 já tinha o Castelão. Ali, um ônibus que vinha de João Pessoa chegava de 7 horas da noite aqui, e o outro chegava de 9, eu não me engano, eu não tenho certeza se foi no dia